Olá, meus alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma semana de estudos remotos, a mais uma semana de aula em casa. Então vamos lá, temos muita informação para a aula de hoje. Vamos ver se eu dou conta de passar tudo nesse vídeo. Então vamos lá, pegue o material e vamos começar. Olha, nós vamos falar aqui de um período chamado de República Populista. O populismo foi um modo de governar onde os governantes eles conseguiam, vamos dizer assim, conquistar a confiança do povo e, juntamente com isso, eles conseguiam exercer um autoritarismo consentido pelo povo. O povo acabava gostando tanto do governante que ele assumia um governo de uma forma assim que ele podia fazer o que ele quisesse, praticamente que o povo não reclamava. A maioria da população consentia a forma que ele estava governando, né? Característica disso foi o governo de Getúlio Vargas, né? Que apesar de ter sido muito autoritário, ele foi muito querido pelo povo, né? Nós temos aqui um mapa mental que são os governos que seguiram após a renúncia de Getúlio Vargas. Eurico Gaspar Dutra governou de 1946 a 1950. Não vou entrar em detalhes a respeito do governo dele, porque nós temos outros mais importantes aqui. Eu quero ver se eu consigo explicar todos para vocês nesse vídeo. Então, 1951-54 foi o retorno de Getúlio Vargas ao poder. Ele retornou dessa vez eleito pelo povo, né? Mas ele não encontrou o mesmo Brasil que ele havia deixado quando saiu, né? Ele encontrou um país com uma inflação muito alta, com o salário mínimo consumido pela inflação, com uma população ansiosa para que ele resolvesse todos os problemas que eles estavam vivendo naquele momento, né? Então, Getúlio veio com uma proposta política e econômica chamada de nacionalista. Como assim? Bom, Dutra abriu as portas do Brasil para que as multinacionais entrassem. O que Getúlio tentou fazer? Ele tentou nacionalizar as indústrias. Ele achava que, para fortalecer a economia, precisávamos de indústrias que fossem nacionais e estatais, indústrias do governo, né? E, claro, as multinacionais, na sua maioria norte-americanas, né? Claro, eles não queriam perder a possibilidade que estavam tendo de ganhar dinheiro no outro país, principalmente com a questão do nosso petróleo, né? Então, Getúlio lançou com seus aliados uma campanha chamada O Petróleo é Nosso e criou também a Petrobras para estatizar a extração, o refino e tudo que era feito com o petróleo. Consequentemente, Estados Unidos não pôde fazer mais nenhum tipo de extração, enfim, com o petróleo. Isso causou um descontentamento muito grande com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queria continuar explorando essa riqueza aqui no Brasil. Mas Getúlio impediu isso através dessa estatização com a Petrobras, né? Juntamente nesse momento histórico, surgiu grupos chamados de entreguistas. Eram grupos que achavam que não deveria haver essa estatização do petróleo. E aí eles queriam a privatização, né? Eles queriam que pudesse as empresas privadas, particulares, fizessem todo o trabalho também de refino, extração, enfim, do petróleo, que eram as multinacionais, principalmente norte-americanas. Então criou-se uma briga, um desentendimento entre nacionalistas, que era Getúlio Vargas, e entreguistas, que era a oposição, que queriam que as indústrias fossem livres para poder entrar aqui e explorar como quisessem.
Bom, juntamente com isso, Getúlio Vargas tentou, então, todos esses desentendimentos com as indústrias, com os Estados Unidos, e ainda Getúlio tentou dar um aumento de 100% no salário mínimo, quer dizer, tentando ainda fazer aquela política populista que ele fazia nos 15 anos de governo dele iniciais. Não conseguiu, as indústrias não deram esse 100% de aumento no salário mínimo. Conclusão, o povo ficou descontente e os empresários também, porque não era uma política agradável aos empresários. Bom, Getúlio foi se encontrando muitos obstáculos para governar, e isso foi cada vez dificultando mais. Juntamente com todas essas dificuldades, tinha lá um jornalista chamado Carlos Lacerda, que era o inimigo número 1 de Getúlio Vargas. Carlos Lacerda sofreu um atentado na Rua Toneleiros. O atentado ficou conhecido como Atentado da Rua Toneleiros. Carlos Lacerda não morreu, mas o companheiro dele que estava no carro, lá, a pessoa que estava junto com ele no carro, morreu. Então ele deu a sorte de sobreviver. Mas o azar foi de Vargas, que Lacerda passou a falar muito mais sobre Vargas nos seus jornais, nas suas notícias. E isso cada vez prejudicava mais Getúlio, dificultava cada vez mais o governo dele. Então, Getúlio, pressionado, né, acabou, exigiam-se a renúncia dele novamente, e ele tomou uma decisão muito drástica. Ele acabou tirando a própria vida com um tiro no peito, deixou uma carta testamento linda, maravilhosa, dizendo lá que ele saía da vida para entrar para a história. E foi realmente o que aconteceu. Getúlio Vargas se matou e Café Filho, que era o vice, cumpriu o restante do mandato. Nas próximas eleições, entrou Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. Juscelino Kubitschek, durante a campanha, ele tinha um sinal que ele usava, né, para a sua campanha, que era bem interessante. Ele andava para a rua assim, com a mão aberta, né, era o símbolo da campanha dele, a mão aberta. E o que ele queria dizer com isso? Que em 5 anos de governo, ele desenvolveria o Brasil 50 anos. 50 anos em 5 de governo. Essa era a campanha de JK. Bom, como ele faria isso? Como ele faria isso? Ele tinha um plano de metas. Ele iria incentivar alguns setores da economia. Um setor primordial seria a indústria, né? Então, seria lá a indústria, estradas, educação, enfim. Mas a indústria foi o mais beneficiado pela política de JK. A indústria, principalmente automobilística, né? Então, as indústrias, e aí o que ele fez? Ele abriu as portas do Brasil para que as multinacionais entrassem. Então, enquanto Juscelino Kubitschek acreditava num desenvolvimento para o país, Getúlio acreditava em um nacionalismo. Então, qual a diferença da política dos dois? Enquanto Vargas era nacionalista, JK era desenvolvimentista. E para esse desenvolvimento, ele investiu na vinda de multinacionais, principalmente na indústria automobilística, nas indústrias de carro. Bom, outra coisa que Getúlio prometeu também durante o seu governo foi a construção de Brasília. E Brasília foi construída durante o governo de JK. Gente, ninguém constrói uma cidade sem dinheiro. Então, o que JK fez? Ele emprestou dinheiro dos Estados Unidos. Só que ele criou uma dívida gigantesca e deixou para o próximo presidente pagar. Então, ele conseguiu inaugurar Brasília até o final do seu mandato, mas ele não conseguiu pagar a dívida por isso. E aí nós temos o próximo governo, Jânio Quadros, que entrou em 1961 e saiu do governo no mesmo ano,
né? Ele governou somente 7 meses. Por quê? Jânio Quadros fez uma campanha onde ele dizia que ele iria varrer a corrupção do país. Tanto é que o símbolo da campanha dele era uma vassourinha, né? E com essa campanha, ele acabou ganhando as eleições, acabar com a corrupção. Só que Jânio encontrou um país endividado, né? Onde ele tinha muitas dívidas para pagar, principalmente para os Estados Unidos, né? E ele também teve uma política onde ele defendia a moral e os bons costumes. Para vocês fazerem uma ideia, ele proibiu o uso de biquíni, não podia se usar biquíni, eram só aqueles maiôs de perninha que podia usar. Ele proibiu a briga de galo, ele proibiu o uso do lança-perfume, que é proibido até hoje, porque é um inalante. Então, Getúlio foi tendo algumas atitudes, né, que a oposição começou a criticá-lo, né? Nossa, esse cara é maluco, né? Olha o jeito que ele governa. E aí começaram algumas pressões, o Congresso ficou contra Jânio Quadros e Jânio não conseguiu governar o Brasil da forma que ele queria. O que ele pensou? Vou renunciar, vou fazer igual o Getúlio, vou renunciar, o povo vai pedir para eu ficar. Ele renunciou. O que o Congresso fez? Tudo bem, aceitou. E o povo se calou. Então, Jânio Quadros não conseguiu governar durante 7 meses somente e renunciou. Quem era o vice de Jânio Quadros? João Goulart. João Goulart, na época da renúncia de Jânio Quadros, ele estava na União Soviética. União Soviética comunista. E aí, a oposição conservadora achava que João Goulart fosse um comunista e acabou impedindo que ele assumisse o governo de uma forma normal como presidente. Ele teve que aceitar o parlamentarismo. O que significa isso? O primeiro-ministro governa e o presidente não teria poderes praticamente nenhum. Seria lá um boneco sem poder, né? Até que aconteceu um plebiscito, que foi todo movimentado, idealizado pelo cunhado dele. Consigo lembrar o nome agora do cunhado, depois se eu lembrar eu falo para vocês. E esse plebiscito acabou permitindo o povo. O que é o plebiscito? É quando o povo diz, eu quero ou não o presidente com poderes, né? Eu quero parlamentarismo ou eu quero presidencialismo? E aí o povo votou e decidiu que voltasse o presidencialismo. E aí João Goulart pôde governar o Brasil com plenos poderes, né? Mas ele veio com uma política aonde, olha, uma reforma de base, uma influência com as ligas camponesas, uma reação, aí o setor conservador começou a achar, gente, ele vai pôr um comunismo no Brasil, todo mundo com medo, fazendo campanha, enfim, exigiam a renúncia dele, e aí aconteceu o quê? Um golpe militar no Brasil. Né? Os militares acabaram assumindo o Brasil de uma forma ditatorial em 1964. Então, João Goulart, conhecido como Jango, ele não pôde governar o Brasil também durante muito tempo. Né? Ele teve uma política que favorecia os mais pobres, e isso fez com que a classe conservadora, com medo do comunismo, que estava em alta na época, vários países se tornando comunistas, eles acabaram exigindo a saída de João Goulart e os militares acabaram assumindo o poder no Brasil. Bom, vocês têm aqui algumas atividades, algumas questões que vocês podem explicar com base na apostila universitária. Pesquisem na apostila universitária, ok? Bom, gente, infelizmente é muita informação e pouco tempo. 15 minutos, a aula se encerra aqui. Não dá tempo de falar muita coisa. Espero que vocês aproveitem, façam tudo. Não deixem em branco as atividades, por favor, gente.
É por aí que a gente avalia o trabalho de vocês e dá a nota, tá ok? Fiquem com Deus.